Fala rapaziada, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo aqui para esse canal. Peço a sua contribuição, já deixa o like aí que é de graça. Aproveita, já deixa o like aí no sininho também para receber as próximas notificações. Acompanha nossos próximos conteúdos. E é isso, né? Hoje, o tema do vídeo de hoje vai se tratar um pouco sobre o Alan Jesus e o seu empresário, né? O Alan Jesus, né? Então, já vem um tempinho já essa polêmica aí, né? Entre o seu ex-empresário, Alan Jesus, e o Luva de Pedreiro, né? Então, eu acredito muito no Alan Jesus, porque teve muita mídia posicionando como se ele fosse o diabo na terra, né? Então, preferi ser do contras e analisar as informações, né? Choquei vários grupos e páginas aí. Então, a gente sabe que esses portais, às vezes, fazem partes de mídia, de página de fofoca ali, advogados, e acaba se tornando alvos, né? E complicam, né? Então eu resolvi pesquisar um pouco mais, né? Então o Alan Jesus, se você for parar para analisar, ele tem um histórico por trás da câmera, né? Um bom produtor, né? Desde a época do Psirico, né? De 2008, 2009, o cara não é um amador, não é? Então, fui puxar, ele tem uma conexão com o Pablo, né? O jogador do Flamengo, Thiago Silva, e esses caras continuaram seguindo ele, que seguem ele até hoje, não pararam de seguir ele, estão fechados com ele, né? Então, quanto mais ia passando o tempo e as coisas iam se desenrolando, né? E toda aquela polêmica nada mais é do que um ataque orquestrado, né? Para que o Luva de Pedreiro ele fizesse publicidade para casas de aposta, né? O Alan Jesus, ele não era virgem, né? Inclusive, ele entendia muito sobre parte de assessoria, tanto que ele foi lá, fechou contato com o Pepsi, né? No Super Bowl, Roland Garros, posicionou bem pra caramba o Luva de Pedreiro, né? Então, chegou um tempo aí que todos os podcasts queriam entrevistar o Luva de Pedreiro, e ele fez uma escassez legal ali e deixou o Luva de Pedreiro intocável, né? Usando essa estratégia muito bem orquestrada, e o valor do Luva de Pedreiro só subia, né? Outra estratégia dele era manter o menino pobre, né? Pelo menos a imagem e o personagem do Luva de Pedreiro, né? Então, ele precisava blindar muito o personagem do Luva de Pedreiro para não crescer e acabar perdendo o carisma com o público, não é? Então, o carisma dele vinha diretamente dele jogar de um campo de barro, né? Falar coisa engraçada, né? Ali, vinha de um local muito simples. Então, aí joga em campo de barro, vai falar coisas diferentes. Então tudo isso fazia parte da construção do personagem.
Então, se do nada ele começasse a aparecer nos melhores hotéis em São Paulo, né, no Brasil inteiro, ou numa mansão, ia começar a descolar ele desse personagem em si. Então, isso tudo foi métrica, né, do Alan Jesus, né, para não matar o personagem do Luva de Pedreiro, né? Então, o Alan Jesus, ele enfrentou muitas propostas, né, de casas de aposta. Então, o Luva de Pedreiro trazendo muita gente patrocinando uma casa de aposta, essas pessoas poderiam até vender, além de ganhar na operação, né? E a gente está falando de dezenas e de muito dinheiro. Então, e todos esses lugares aí eles iam ter acesso. Então, essas caças de aposta, né? Tava batendo toda hora, né? Falando para Alan Jesus, tá aqui o cachê, né? Como vários influenciadores se posicionaram e rejeitaram. E o Alan Jesus sempre ele se recusou, né? Ele falou: eu sou contra a casa de aposta, quebra a família, eu tenho uma filha, eu não quero que meu filho seja influenciado, porque o Luva de Pedreiro acaba influenciando mesmo. Então, teve essa ponta de ética aí do Alan Jesus. Ele parou para pensar em tudo isso, né? Então, bom, eu como uma casa de aposta, eu vou começar a atacar, né, o Alan Jesus como vilão da história, e aí é utilizada a mídia inteira, né? E aí depois o Luva de Pedreiro fechou com a casa de aposta, e aí esse dono ganhou muito dinheiro, dezenas de milhões de dólares, né? Então toda essa treta entre o Luva de Pedreiro, né, foi uma luta corporativa de estilo Billions, né, do Netflix, né? Então, quando você tá lidando com um cachorro grande, você acaba fazendo coisas brutais, coisas do mal mesmo. Então, aliciaram o Luva de Pedreiro para ir direto na fonte, né? Para ir direto nele, né? E ele, por ele ser inocente, acaba sendo muito influenciado. Como é que foi que influenciaram ele? Pegaram a camisa do Falcão e deram a ele, né? Então, desculpa aí, pessoal. Tem jogador aí, né, que lateral reserva da seleção aí é muito mais conhecido do que o Falcão, né? Então, o Falcão muito inteligente de fazer todo esse mutirão para cortar o Alan Jesus, né? Isso aconteceu um ano atrás, né? Hoje em dia, a Luva de Pedreiro já fez propaganda de loja de arma, promoveu casa de aposta, criou a casa de aposta dele, teve problema com a influenciadora, engravidou da influenciadora, já se separou dela, então ele vai pagar 18 anos de pensão e perdeu o hype, né? Tanto que ele teve numa pizzaria relativamente pequena fazendo parceria ali. Sendo que ele poderia estar ali na primeira divisão dos influenciadores ali, né? Digitais do mundo, né? Mas por falta de assessoria, né? De assessoria, por falta de gratidão do Alan Jesus, né? O Luva de Pedreiro, né? Por falta de acabou virando um motivo de chacota, né? Cheio de dinheiro no banco. E realmente, pessoal, é uma tristeza, né, de ver o que aconteceu com a carreira do Luva de Pedreiro, né? E isso é muito comum acontecer nos Estados Unidos, né? Na NBA, NFL, né? Eles ganham dinheiro muito rápido e perdem dinheiro muito rápido.
Eles passam 4 anos ali no universitário ali, sem ganhar um centavo, e quando ele vai para nível profissional, ele já ganha muito, mas muito dinheiro. E normalmente esses jogadores, eles têm como é muito competitivo, eles ficam ali em média 3 anos, entendeu? Eles zeram ali em média depois de 5 anos ali. Então, da onde é que vem isso, né? Eles virem daquele completamente zero e do nada ganhar muito dinheiro. E o beisebol é a mesma coisa, né? Você vai pro high school, aí você vai pro universitário, minor leagues, double A, triple A, e depois que você passou no triple A, você vai pro profissional. Tem um caminho maior e tem uma escadinha ali, $5.000 por mês, $10.000 por mês, isso aí vai gradativamente, né, até chegar na liga. Então, jogadores de beisebol de um lado e jogadores de NFL do outro, para colocar a saúde financeira dos dois, né? E deu pra ver essa discrepância aí, né? Então, o Luva de Pedreiro, ele foi do menino do interior, do nada, né? O menino do interior, e foi para um multimilionário. E ele não tinha uma equipe para acabar blindando ele, né? Então, essa polêmica dele falando mal do filho, da mãe do filho dele, né? Que a mãe do filho dele só queria o dinheiro dele, né? Faz parte de todo o circo que foi armado no ano passado para as casas de apostas, né, terem mais acesso fácil, que o atual empresário dele não queria, não é? Então, mas a grande conclusão é o seguinte, né? Se a mídia ela crucifica muito a pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa está certa, né? Mídia, página de fofoca, fica crucificando muito a pessoa. Você pega, analisa bem aquela situação, você tenta ver os princípios, né, desse cara. Então, no caso do Alan Jesus foi assim. Ele ainda, né, o Alan Jesus ainda, sem falar que ele continua fazendo o trabalho dele, né. Até hoje, ele não é um cara que é novo no mercado, né, ele trabalha com influenciador até hoje, né. Bolsonaro crucificado na mídia, várias pessoas, né, Olavo de Carvalho sendo crucificado na mídia e várias outras, Monark, pessoas que apanham demais. A gente tem que parar para entender porque elas apanham demais, porque essas pessoas acabam sendo uma ameaça para algumas pessoas, né? Agora, o que é que vocês acham? Que o Alan Jesus é um ladrão mesmo, porque ele tinha 45%? E só para você ter ideia, né? Um artista, ele ganha de 5 a 10% no começo ali. Então, 45% da carreira do Lorde Pedreiro não é muito comparado no meio artístico que ele tem ali, né? Eu sei disso porque meu pai deixou no meio artístico, eu tenho uma certa noção disso aí. Então, o cara não vai investir dinheiro à toa ali, né? Ele vai investir dinheiro para ter retorno, né? Mas aí, mas não depositou o dinheiro da Amazon do menino, né? É PJ, tem que emitir nota, ninguém deposita na lata, isso demora uns 3 meses, entendeu? Não é assim que funciona, gera imposto, né? Trabalhados recebidos, né? Então, eu acredito que o Alan Jesus foi justamente... eu nunca conheci ele em pessoa, né? Mas eu acredito que foi um cara que foi injustiçado pra caramba. E também o Luva de Pedreiro deixou de perder muita oportunidade aí, né? E o tempo tá mostrando tudo isso, né?
Esse foi mais um vídeo para vocês aqui, rapaziada, né? No caso, Luva de Pedreiro aí. Tamo junto, falou, abraços fraternos.